Muito bem, na aula de hoje nós vamos falar sobre gráfico dinâmico e nós vamos aprender a trabalhar com o drill down do gráfico dinâmico. Vamos juntar a isso a ferramenta segmentação de dados e também um pouco de VBA para tornar esse gráfico dinâmico ainda mais dinâmico. Feito? Na volta da vinheta eu explico melhor como nós vamos construir tudo isso. Aqui no canal, nós temos o objetivo de construir soluções que possam facilitar a análise de dados, que possam ajudar você, analista ou gestor ou proprietário do seu negócio, a entender como as vendas, o faturamento, o financeiro do seu negócio está se comportando. E uma boa forma de se analisar esses dados é olhando para gráficos. Só que gráficos muito estáticos não facilitam muito. E o que nós vamos fazer hoje é aprender a tornar gráficos dinâmicos ainda mais dinâmicos, permitindo que você chegue a um nível de detalhe mais profundo e mais interessante. Agora vamos colocar a mão na massa e chega desse bate-papo. Bom, o trabalho que eu quero mostrar a vocês hoje é esse que está aparecendo na tela. Percebam que aqui nós estamos trabalhando com um gráfico dinâmico, segmentações que estão relacionadas, inclusive agrupadas ao nosso gráfico. Depois eu vou mostrar como isso funciona, né? Vejam que quando eu movimento o gráfico, toda a segmentação e os botões, eles acompanham. Bom, eu estou aqui analisando as minhas vendas de um determinado ano. Eu quero colocar rótulo de dados. Ok, coloco o rótulo de dados. Analisei, ok, é isso que eu quero. Volto. Quero fazer uma abertura e é aí que entra o drill down que eu comentei. Eu vou entrar no detalhe clicando nesse sinal de mais. E o detalhe é que esse sinal de mais e esse sinal de menos, que nos fazem aprofundar ou não no dado, voltar, é do próprio gráfico dinâmico. Vejam que eu vou clicar aqui no sinal de mais e ele vai entrar no grupo, certo? Desse grupo aqui, dessa venda, eu quero analisar só janeiro. Cliquei em janeiro. Ok, venda por vendedor em janeiro. Eu quero agora fazer isso por dia. Então, cliquei aqui em dia. Vejam que ele me mostra as vendas de janeiro por dia. Vejam que eu tenho aqui tanto as vendas como a inadimplência. Quero só ver o que está em aberto. Está aqui. Quero colocar rótulo de dados. São esses os valores. Então, a ideia é que a gente consiga criar um cenário flexível para que a pessoa consiga analisar melhor os dados, se aprofundar ou não, se necessário, certo? E para a aula de hoje, nós vamos trabalhar com um pouco de tabela dinâmica, gráfico dinâmico por consequência, segmentação de dados e um pouco de VBA, beleza? Vamos colocar a mão na massa, então? Para começar os trabalhos, eu tenho aqui um relatório. Esse relatório tem vários estados, vendedores, formas de pagamentos, enfim. Inclusive, esse relatório, quem já nos acompanha há tempo, já tem acesso a ele, já tem baixado ele em outras aulas que eu uso como exemplo. Bom, eu vou agora criar uma tabela dinâmica dessas informações. O mais indicado seria o quê? Inserir tabela. Vou clicar em OK, colocou a tabela, e agora nesse intervalo selecionado, eu vou dar um nome, vou chamar de vendas. Enter. Beleza. Agora vamos lá criar um gráfico dinâmico. Primeiro passo, inserir gráfico dinâmico. O meu gráfico dinâmico ele corresponde ao intervalo vendas. Está aqui o meu gráfico dinâmico. Bom, primeiro passo feito. Nós agora vamos fazer a abertura. E o detalhe do drill down vocês vão ver agora, quer ver? Arrastei data para o que corresponde à linha e arrastei status, STPGTO, para a legenda. Beleza, está aqui. Eu agora vou arrastar os valores. Peguei valor e joguei para valores. O nosso primeiro gráfico ele já está funcionando, né? Inclusive, percebam que nós temos aqui um sinal de mais que nos permite entrar no detalhe. É interessante entrar no detalhe? Sim, é interessante. O problema muitas vezes de entrar num detalhe é que a abertura pode ser muito grande, como é o caso aqui, e aí a gente não conseguir entender nada. E é aí que entra a segmentação de dados junto com esse drill down, beleza? Como é que nós vamos fazer? Vamos lá. Primeiro passo. Vou tirar os botões que eu não quero. Esses botões eu vou ocultar. Clicando com o botão direito, ocultar botões do campo de legenda do gráfico. E vou fazer isso para todos os outros botões, com exceção do botão do drill down. Beleza. Não curto também linha de grade. Vou colocar a legenda abaixo, tá? Depois, inclusive, vou dar uma movida nela. Mas tudo bem. Vamos jogá-la por enquanto para baixo. Legenda, parte inferior. Está aqui. Agora que entra a segmentação. A segmentação ela será colocada da seguinte forma. Vou fechar isso aqui.
vou clicar no gráfico e no gráfico eu vou clicar em inserir, em filtros, segmentação de dados. Feito? A minha segmentação será por meses. Percebam que o fato de eu ter aberto aqui data já fez com que ele abrisse aqui meses, certo? Então tenho meses e quero também uma segmentação por status de pagamento. Poderia colocar qualquer outra, certo? Esse é o momento de você escolher o que pode ou não tornar mais fácil a análise dos dados. Vou clicar em OK e agora vamos configurar a nossa segmentação. Bom, uma configuração interessante da segmentação é o campo colunas, é o campo que nos permite colocar a quantidade de colunas na nossa segmentação. Essa do status de pagamento eu quero trabalhar com duas. Por quê? Eu quero os botões um do lado do outro com aberto e pago. Uma outra coisa que eu vou fazer aqui é, na mesma segmentação, lá na guia segmentação de dados, eu vou aqui nos botões e vou diminuir a altura. Percebam que eu consigo diminuir a altura até o 5, fica interessante, tá? Depois eu posso, inclusive, diminuir a altura da segmentação. Pronto. Tem uma coisa que a gente vai fazer aqui, mas antes disso, vamos lá. Segmentação de meses e vou colocar aqui 4 colunas, beleza? Bom, primeira parte, ok. O que a gente vai fazer agora? Eu quero agora tirar essa borda da segmentação, porque se eu colocar ela no meu gráfico assim, vai ficar meio ruim, né? Vai dar muito destaque para essa segmentação. Então o que eu vou fazer aqui é, eu aumentei um pouco a largura do gráfico e vou diminuir um pouco a largura da área de plotagem. Quando eu faço isso, eu abro um espaço para colocar a minha segmentação aqui dentro, certo? Ó, vou diminuir um pouquinho mais. Poderia aumentar um pouco mais o gráfico também, não tem problema nenhum, tá? Bom, o que a gente vai fazer agora é o seguinte. Eu quero tirar essa borda da segmentação, eu não quero essa segmentação com borda. E para fazer isso, eu vou clicar na segmentação e lá em cima na guia segmentação de dados, eu vou agora configurar um novo. Percebam que eu até já tenho um aqui, né? Essa segmentação ela foi configurada por quê? Porque eu não gosto dessa borda. Eu vou ensinar como é que faz, vamos lá. Escolha uma da sua preferência e vamos clicar com o botão direito sobre ela e vamos clicar em duplicar. Quando eu clico em duplicar, ele abre essa tela aqui. Aqui nós conseguimos configurar várias partes da segmentação. E o item que nós queremos é o primeiro, segmentação de dados inteira. Eu quero então mudar o formato, vou clicar em formatar. E aqui na guia borda, vou dizer que eu não quero nenhuma borda. E vou clicar em OK. OK novamente. E o que ele vai fazer agora é criar a nossa segmentação. Vejam que ela agora aparece aqui, ela não mudou. Ó, continuo com a minha segmentação com borda, mas eu vou clicar na minha segmentação com borda e mudar o estilo dela. Vou fazer a mesma coisa com a outra segmentação, porque agora o meu estilo fica disponível lá para todas as segmentações. Então, como eu não gosto muito dessa borda, e acho que ela passa uma imagem não muito legal, eu já aproveitei para fazer isso. Bom, primeiro passo, ok. Já colocamos a segmentação. Eu vou aumentar um pouquinho a altura desse nosso gráfico, tá? Bom, próximo passo. Eu quero agora fazer o teste aqui, né? Vou dar um drill down, ok, e agora eu vou escolher janeiro. Funcionou? Sim, funcionou, mas essas barras, palitos aqui não estão com nada, né? Vamos lá, clicando na barra, botão direito, formatar série de dados. Aqui no formatar série de dados, aqui no sobreposição a gente coloca 0, para que as barras fiquem coladas. No caso, as barras correspondentes a aberto e pago, né? Então, para cada dia e para cada mês, a gente vai ter barras coladas, não sobrepostas. Depois eu tenho a largura do espaçamento. E essa largura do espaçamento a gente pode deixar pequena, tipo 20%. Dou um Enter e agora elas estão mais próximas. Tem uma outra coisa que acontece aqui, que é o seguinte. Vou clicar no gráfico e eu agora quero que a minha segmentação ela faça parte do meu gráfico. O que eu fiz? Selecionei o gráfico, Ctrl, selecionei as duas segmentações e agora vou clicar com o botão direito. Aqui eu vou ter um item chamado agrupar e vou mandar agrupar. Percebam que agora ele cria uma estrutura maior do que o gráfico, né? Quando eu clico a primeira vez, ele seleciona essa estrutura. E nessa estrutura os dados estão agrupados. E agora eu tenho uma coisa só. Posso diminuir um pouquinho a altura dos botões da segmentação mês, quer ver? Selecionei a segmentação do mês, segmentação de dados, vou diminuir a altura dos botões, porque isso nos permite ganhar também um pouco mais de espaço. A altura de 1 está perfeito. Diminuo o tamanho, jogo um pouquinho mais para baixo
e agora está bonito esse negócio. Uma coisa que ele fez aqui, por ser a ordem natural dele, ele colocou em aberto primeiro, pago depois. Aí em aberto ficou vermelho, pago ficou em azul. Poderia alterar as cores das barras? Sim, mas se eu quiser alterar a posição deles aqui na minha tabela, eu posso puxar. Eu cliquei lá no cabeçalho, ó, na palavra pago, levei o mouse nessa posição que fica com 4 setas, seguro o botão esquerdo e arrasto para o lado. Percebam que ele está movendo a coluna, certo? Quando eu soltar, ele vai mudar a posição. E aí ele logo assume o azul para o pago e o vermelho para o em aberto, certo? Bom, primeiro passo do drill down, ok. Segundo passo, a segmentação também ok. Nós vamos agora usar o VBA, na verdade nós vamos fazer isso da forma mais simples possível, então nós vamos usar macro para permitir o segundo nível de análise, né? Porque assim, nesse momento, o meu segundo nível, quando eu dou um drill down, ele cai direto no dia, né? Então, aqui na tabela dinâmica dá para perceber bem. Se eu voltar, sinal de menos, ele abre mês. Então, está aqui todos os meses do ano. Quando eu dou um sinal de mais, ele abre por dia. Eu quero agora inverter isso. Então, para inverter isso, eu vou clicar na tabela dinâmica e vou mandar mostrar novamente lista de campos. Ok. Eu vou colocar aqui uma abertura por vendedor. Então, peguei vendedor e joguei abaixo da data. Quando eu faço isso, ele vai então abrir aqui para mim, ó, mês, aí ele abre a data e depois o vendedor. Nós vamos agora criar uma macro que vai fazer essa inversão para a gente. Na verdade, nós vamos criar duas e outra para voltar, certo? Como que eu faço isso? Vamos lá. Na guia desenvolvedor, gravar macro, eu vou chamar de troca 1 e vou clicar em OK. Qual será a minha troca? Eu vou, na minha tabela dinâmica, mudar a ordem. Data vem para baixo. E assim o vendedor veio antes. Fez a troca? Sim. Parei. Agora eu vou gravar de novo. E vou chamar de troca 2. Vou clicar em OK e vou fazer a inversão nessa troca. Joguei a data para cima e o vendedor para baixo. E vou parar a gravação. Pronto. As duas macros elas foram gravadas. As minhas rotinas estão prontas. O que eu vou fazer agora é, no botão Visual Basic, eu vou agora localizar o meu projeto para mostrar as macros que ele gravou para a gente dar uma avaliada. Vamos lá. Bom, está aqui. Módulo 1, troca 2, certo? Então, tanto no troca 1 como no troca 2, ele diz que ele vai na tabela dinâmica 3 e vai colocar a data na posição 3, certo? E depois ele vai fazer o quê? Colocar o vendedor na posição 3. Então ele faz essa inversão. Perfeito. Tem uma linha aqui que eu não preciso dela, que é a linha da seleção da célula D5. Isso eu fiz porque eu precisava habilitar o campo de visualização. A macro não vai precisar disso. Apaguei, troca 1 e troca 2, pronto. Eu vou agora fechar e vou colocar dois botões, que não serão dois botões, mas sim duas formas. Aqueles botões cinzas, eu não curto muito eles não. Quando possível eu faço a troca deles. Então aqui em formas, eu vou colocar uma forma e essa forma eu vou chamar de vendedores. Página inicial, faço aqui a centralização e agora no formato, vamos lá, só aplicar um formatinho um pouquinho melhor que esse. Borda com espessura fina na cor azul e o preenchimento na cor azul. Vou mudar a fonte para preto. Pronto. Está aqui o nosso primeiro botão. Vou colocá-lo aqui e vou diminuir um pouco o tamanho dele. Beleza. Primeiro botão, ok. Preciso vincular a macro a ele. Então, botão direito, atribuir macro e vou chamar aqui a troca 1. E vou clicar em OK. Segundo botão. Poxa, posso aproveitar esse negócio, né? Botão direito, Ctrl V, copiei e colei. Vou mudar a cor e vou chamar, primeiro vou chamar ele de dias e vou colocar aqui a cor rosa, certo? Aqui no formato, vou apenas trocar a borda para uma tonalidade um pouco mais escura. Pronto. Agora, botão direito, atribuir, no segundo, botão direito, atribuir macro, troca 2, clico em OK e vejam que agora, quando eu dou um drill down, abriu aqui com muitos dados, os dados eles aparecem aqui, eu não vinculei, os botões eles ainda estão soltos, né? Então eu vou clicar aqui em vendedores, ele vai trazer o vendedor primeiro. Vou clicar em dias, ele vai inverter. Aqui na tabela dinâmica você consegue perceber isso, né? Ele está fazendo a inversão. Eu vou selecionar um mês e agora está aqui. Vendedores, vou voltar aqui no meu drill down, porque eu quero uma análise mais fechada. Então, por vendedores, dentro do mês de janeiro, por dias, dentro do mesmo mês, certo?
volto lá no drill down e pronto. E assim a gente consegue organizar melhor os dados, certo? Bom, o que faltou agora foi a questão do rótulo, né? Quero colocar um botão para adicionar o rótulo ou não. E agora, vamos lá, nós vamos precisar fazer um if lá no nosso VBA. Para fazer o if, vamos lá. Primeiro vamos gravar a macro do processo, né? A macro é desenvolvedor, gravar macro, vou chamar de rótulo, vou clicar em OK. E agora eu vou no gráfico, vejam, selecionei o gráfico e aqui eu vou mandar colocar o rótulo. Rótulo de dados e vou marcar. Beleza, colocou o rótulo de dados. Eu vou aproveitar a mesma rotina e vou mandar tirar. Por que que eu fiz isso? Vamos lá, parei a gravação. Nós vamos lá no Visual Basic e nós vamos ver a rotina que ele criou. Está aqui. A rotina que ele criou do rótulo é a rotina onde ele primeiro seleciona a estrutura, o nosso grupo, depois ele vai até o gráfico e aqui ele ativou 2 vezes o gráfico, posso até remover uma dessas linhas. Então, primeiro selecionou o grupo, selecionou o gráfico e como eu mudei o meu gráfico de posição, percebam que ele gravou aqui a rotina, né? Eu vou tirar essa linha, pronto. O que nós precisamos aqui é, seleciona o grupo, seleciona o gráfico e agora no gráfico ele vai dizer que ele quer com o rótulo e sem rótulo. Certo? Mas assim, o sem rótulo ele também precisa dessas 2 linhas de cima. O que eu faço agora? Copio as 3 primeiras linhas, ou melhor, as 2 primeiras, vou dar um espaço e vou colar aqui embaixo. Pronto. Por que eu preciso? A rotina de selecionar o grupo e o gráfico, ela é necessária também para retirar o rótulo. E como agora eu vou fazer um if, porque o que eu quero? Eu quero um botão apenas. Eu quero que ele faça o seguinte, se tem legenda, a ação será de retirar. Se não tem legenda, eu quero colocar. E tudo isso em um botão apenas. Eu vou colocar um if. E agora tem um detalhe aqui que é o seguinte. Se... O que eu preciso fazer agora? Eu preciso alternar entre uma rotina e outra. Ficaria muito complicado a nossa rotina se nós usássemos um if para verificar se tem ou não rótulo aplicado. Tá? Então, qual é a forma mais simples de fazer isso? Como eu quero alternar entre um e outro, eu vou criar uma variável que eu vou chamar de rótulo for igual a 1. Se rótulo for igual a 1, então executa essa rotina. E aqui tem um else. Para quem não trabalha com if ainda, eu vou dar uma dica. Aqui no canal tem aulas falando sobre userform. Tá? São aulas bem iniciais lá no canal, acho que 10ª, 12ª, 3ª, enfim. Lá eu falo um pouco mais sobre if. Tá? Então a estrutura do if é o seguinte, a estrutura do if é, se rótulo for igual a 1, eu quero que execute isso. Do contrário, eu quero que execute a segunda parte, ou seja, com rótulo e sem rótulo. Mas como que a palavra rótulo vai alternar? O que é a palavra rótulo? Rótulo é o que nós chamamos de variável. Essa variável ela vai mudar de 1 para 2. E assim, quando for 1, executa uma rotina, quando for 2, executa outra. E para que isso aconteça, eu vou dizer o seguinte agora. Quando ela passar por aqui, quando ela executar essa parte da rotina, eu quero que ela mude rótulo para 2, ou seja, acabou de passar pela rotina de inserir o rótulo no gráfico. Então, o próximo status que eu quero que aconteça, a próxima ação é de retirar. E a de retirar é a 2. Então, eu vou mudar lá embaixo também. Vamos lá, só que aqui vai para 1. Então ele vai alternar entre 1 e 2. Quando o valor da variável for 1, variável rótulo, né? Quando a variável rótulo for 1, ele vai executar o ato de colocar o rótulo no gráfico. E já vai mudar a variável para 2. Por quê? Porque eu quero que o inverso aconteça quando ele já tiver com o gráfico. E assim ele vai alternar. O único detalhe aqui é que essa variável, ela é uma variável que não pode ficar dentro da função, porque ela não pode ser ativada somente no momento da função. Ela precisa gravar esse valor dela. Então, o que eu faço? Eu vou lá em cima no módulo e eu vou declará-la. E vou dizer, então, que a variável rótulo será um número inteiro. Então, eu fui lá em cima no meu módulo e declarei a minha variável rótulo como sendo uma variável pública. Digamos que global, né? Que vale para todo o projeto. Bom, a minha função, então, vai ficar alternando o valor dessa variável. Pessoal, uma dica, se você tem um pouco de dificuldade em entender o que é uma variável, tente imaginar que essa variável é uma célula. É uma célula que tem um valor digitado.
A nossa rotina, ela vai o quê? Ela vai alterar o valor que tem dentro dessa célula, que no caso é uma variável, mas tente imaginar como sendo o valor que está dentro de uma célula. Então o valor da célula é igual a 1, então vai lá e executa a rotina de colocar o rótulo. E já aproveita e muda o valor dessa célula para 2. Da próxima vez que eu clicar nesse botão, ele vai perguntar, rótulo é igual a 1, ou seja, o valor da célula é igual a 1? Não, não é 2. Se é 2, então é um do contrário. Então ele cai nesse else e vai executar a segunda rotina, que é a rotina de retirar o rótulo. E ao mesmo tempo, ele já muda o valor dessa variável, dessa célula, digamos assim, para 1, para que da próxima vez a rotina a ser executada seja a rotina de incluir o rótulo. Bom, espero que tenha ficado claro. Espero que você tenha entendido. Eu sei que se você não usa muito a linguagem VBA, entender esse tipo de rotina não é algo tão fácil assim. Vamos ver agora se funcionou, né? Vou fechar, vou colocar mais um botão. Esse meu botão eu vou chamar de rótulo, rótulo de dados. Botão direito sobre o meu botão, vou mudar a macro, né? Atribuir macro, e a nossa macro agora é a macro rótulo. E vou clicar em OK. Vamos testar agora. Vou clicar no botão rótulo. Um detalhe aqui, né? Vou clicar em OK. Um detalhe. Rótulo já é o nome da minha função. Então, vou chamar a minha função de incluir rótulo. Perfeito. Eu declarei a minha variável com o mesmo nome que eu dei à minha função. E sequer percebi isso. Fechei. Botão direito, atribuir macro. A macro agora se chama incluir rótulo. Vou clicar em OK. E agora, quando eu clico, ele tira e coloca rótulo para mim. Certo? Bom, deixa eu arrumar esse negócio aqui. Vou voltar o gráfico para cá. Melhor agora, né? Então, com rótulo, sem rótulo, com rótulo, sem rótulo. Análise por vendedor, por dias. Mudo meses. E assim eu consigo fazer uma análise com drill down e também com segmentações, podendo ou não incluir rótulos de dados. Feito? A ideia aqui é mostrar o quanto o uso dessas ferramentas juntas podem auxiliar na análise de informações. Nós encerramos a nossa aula por aqui. Mais uma vez eu agradeço pelos 50 mil inscritos. Se gostou do vídeo, deixe o seu like. Se gostou muito, compartilhe esse material nas suas redes sociais. E quem construir algo desse tipo, me marca lá nas redes sociais, me marca lá no Instagram. Feito? Um grande abraço e até a nossa próxima aula.